Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre psicologia social e vamos falar sobre um dos temas que as pessoas mais confundem, que é discriminação e preconceito. E aí, você sabe a diferença? Vamos descobrir agora. Esse tema aqui, para que a gente entenda bem, a gente tem que conhecer muito bem o conceito de preconceito. E preconceito tem uma base cognitiva nos estereótipos negativos. Vamos lembrar lá atrás o que são os estereótipos, que são aquela categorização que a gente faz sobre uma determinada pessoa, até mesmo sobre grupos, e a gente pode ter estereótipos que são positivos ou negativos. Nesse caso do preconceito, a gente fala sobre os estereótipos negativos. E ele tende a ser algumas categorizações que a gente faz direcionados para pessoas ou grupos. Então, nós atribuímos características a pessoas ou grupos. E nesse caso aqui, o preconceito ele pode ser entendido como uma atitude, falando sobre o componente afetivo da atitude. Por isso que entender bem o que é um preconceito exige que você entenda também o que é uma atitude. E a gente vai fazer isso agora. A atitude, ela é como se fosse uma organização de crenças. Envolve afeto negativo e também positivo sobre um objeto social. E nesse caso aqui, a gente pode dizer que a atitude é uma predeterminação para um determinado comportamento, mas ela não é o comportamento em si, é apenas uma predeterminação. E ela tem três componentes, o cognitivo, o afetivo e o comportamental. Então é muito importante a gente entender que uma atitude não é comportamento, e por atitude não ser comportamento, o preconceito também não é comportamento. E essa distinção vai ser muito importante para entender a diferença entre preconceito e discriminação. Outras características importantes do preconceito fala sobre a atitude hostil, que é o preconceito, né? Então, o preconceito, como nós falamos, tem aquela base cognitiva de ser um estereótipo negativo, mas também é uma atitude hostil. Lembra que a atitude tem aquele componente afetivo, e é justamente sobre isso que a gente está falando. O preconceito ele também tem origem na aprendizagem social, e dentro dessa questão da aprendizagem, vou colocar aqui a P de aprendizagem, a gente tem a questão da conformidade, né, conformidade às normas, conformidade ao grupo social que você faz parte, e também em relação às normas sociais. Então, devido a esses dois fatores, pode haver uma probabilidade maior de que você estabeleça certos preconceitos que tenham pensamentos preconceituosos, tá? Aqui agora a gente vai entender um pouquinho a discriminação. A gente já viu o que é o preconceito, a gente já sabe que preconceito é como se fosse uma atitude e por ser uma atitude, não é um comportamento. A discriminação já é um pouco diferente, vamos dar uma olhadinha. A discriminação vem de crenças estereotipadas, mais sentimentos hostis. Então, essa soma desses dois fatores levam a uma forma de tratamento diferenciado. E essa forma aqui, ela é um comportamento. Eu posso tratar diferentemente pessoas ou grupos por terem determinadas categorias, por terem determinadas características, por assim dizer, que eu considero como se fossem negativas. E esse tratamento diferenciado traz de cara a diferença entre o que é um preconceito e a discriminação. A discriminação é um comportamento, já o preconceito, ele é uma atitude, tá? Então, aqui a gente tem essa distinção bem importante que vai ajudar vocês a memorizar bem claro a diferença entre eles. Quando nos referimos a comportamentos hostis ou condutas agressivas, estamos nos referindo à discriminação. Então, ficou bem claro aí para vocês. Se estamos falando de condutas, de comportamento, no caso é discriminação. Então, se alguém disser assim, olha, tal pessoa, ela saiu da sala porque entrou uma pessoa negra. Nesse caso aqui, a pessoa não cometeu um preconceito, mas sim, ela cometeu uma discriminação, no sentido de que ela discriminou aquela pessoa por pertencer a um determinado grupo étnico, tá? Então, nesse caso aqui, a diferença é bem clara. Vamos responder essa questão para ver se vocês realmente compreenderam o conceito. No ambiente social, as atitudes, o preconceito e a discriminação permeiam as relações humanas de forma determinante. Acerca desses construtos, julgue o próximo item, e esse é o item aqui que a gente vai pensar um pouco mais. Discriminar é limitar-se a ter uma opinião pautada em razões de categorias naturais e sociais, fundamentadas nas capacidades e nos méritos individuais ou no real comportamento da pessoa em ação. Agora vamos pensar um pouco sobre o que é discriminar e o que é preconceito. E aqui fala assim que discriminar
é limitar-se a ter uma opinião pautada nesses elementos que a gente comentou. Se limita a ter apenas uma opinião, não estamos no campo do comportamento, da conduta, não é? Então, nesse caso, não estamos falando de discriminação, logo essa afirmativa está incorreta. Então, vamos lembrar com cuidado que discriminar está no campo do comportamento e preconceito está no campo da atitude, daquele julgamento, daquela predeterminação a um determinado comportamento. Eu espero que vocês tenham compreendido essa diferença e que na hora da prova fiquem bem espertos e nunca mais errem. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Tchau!